João, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3, mas a ênfase eu vou colocar no terceiro versículo. Amém? Amém. Todos já acharam? Amém. Vou fazer a leitura como está aqui na minha tradução, que é a revista Almeida Revista e Atualizada. Mas acompanhe como estiver na sua versão aí da sua Bíblia, o sentido é o mesmo. João 17, de 1 a 3, diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém. Como eu falei, a ênfase estaria no terceiro versículo. Eu vou ler agora só o versículo de número 3, que nós vamos ter uma reflexão dentro desse tema, dentro desse assunto. Jesus falando, ele disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que Deus aplique a palavra lida em cada coração. Podem se assentar em nome de Jesus. Eu cheguei recentemente a comunicar, mas antes de prosseguir, eu quero deixar essa saudação, já para a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, e também deixar a saudação a todos os amados irmãos que estarão visualizando essa mensagem, essa pregação, através do meu canal no YouTube, mensagem que vai ser gravada, postada, publicada no meu canal, e estará disponível para muitas famílias, muitos lares, muitas vidas poderem receberem a palavra do Senhor e serem alimentadas com o Evangelho de Cristo. Então eu cumprimento a todos também que estiverem assistindo, tiverem a oportunidade de assistir ao vídeo através do meu canal no YouTube. Então vamos lá, irmãos. Eu recentemente divulguei tanto lá no Parque Anchieta, na sexta-feira, como ontem também aqui na consagração, onde foi realizado também o culto de ação de graças pelo aniversário da evangelista Zidete, e graças a Deus foi uma grande bênção, glórias a Deus por isso. E eu comuniquei que estaria trazendo hoje, no domingo, um tema sobre o conhecimento de Deus. Essa palavra conhecimento, ela é muito séria e ela é muito importante. A Bíblia chega ao ponto de dizer que se alguém disser: eu conheço a Deus, mas não amar o seu próximo, ele é mentiroso. Então, a expressão conhecer, ela tem uma profundidade. Nós, como crentes em Jesus, é dever nosso conhecer o Deus que nós servimos. É dever nosso, quando formos questionados sobre a nossa fé, sabermos o que responder. Nós temos que demonstrar que conhecemos o Deus a quem servimos. Pastor, mas como é que a gente
pode demonstrar esse conhecimento. E é aqui, amados, que a gente apresenta a ênfase do tema dessa mensagem: conhecimento de Deus. Jesus aqui, antes dele ir para o sacrifício na cruz, ele, nesses 3 versículos aqui do capítulo 17 de João, ele fala algo muito profundo, porque ele sabia que estava chegando a hora em que ele ia ser morto e crucificado. Ele sabia, a hora do sacrifício estava se aproximando, e Jesus, na sua natureza humana também terrena que ele estava, ele sentiu angústias, mas naquele momento ele também sabia a importância da obra que ia ser feita, a importância daquilo que ele ia fazer em prol da humanidade. Tanto que no momento da oração, aqui no capítulo 17 de João, ele, quando fala ao Pai, ele diz: Pai, é chegada a hora. Porque ele sabia. Ele sabia o que o aguardava. Mas ele sabia também o resultado que viria depois daquela obra realizada. Tanto que ele diz: Pai, glorifica agora teu filho, para que o teu filho glorifique também a ti. E ele dá uma ênfase também aqui, assim como o Pai conferiu a Jesus autoridade sobre toda a carne. Jesus sabia que ele também estava recebendo do Pai toda a autoridade sobre todas as vidas, porque todo o poder e autoridade no céu e na terra ia ser dado a Jesus. É importante o povo de Deus saber, nós temos que saber disso, que quem tem todo o poder no céu e na terra se chama Jesus Cristo. Foi dado pelo Pai toda a autoridade ao Filho. Foi dado. Por isso que ele diz: Pai, glorifica teu filho, para que teu filho glorifique também a ti. Porque o Senhor conferiu, aí Jesus está dizendo, conferiu a ele autoridade sobre toda a carne, para que concedesse vida eterna a todos os que lhe deste. Olha aqui a vitória da obra redentora. Ia ser concedida vida eterna a todos que viessem a Cristo, abraçassem a fé no Senhor Jesus. É importante o crente saber disso. O crente, estou falando o salvo em Cristo, não estou falando o frequentador de igreja, descompromissado, não. O salvo em Cristo, que professa a fé no Senhor Jesus e é fiel, firme na sua fé, convicto na sua fé, ele tem que saber que ele tem garantido por Deus, através do Filho Jesus, a sua vida eterna. Aleluia. Aí no versículo 3 chega o versículo da ênfase da mensagem. E a vida eterna é esta. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o que significa vida eterna. A vida eterna é o quê? É esta: que te conheçam. Diga, que te conheçam. Jesus está falando de quem aqui? A vida eterna é essa, que te conheçam. Está falando de quem? Do Pai. Do Pai. Então, irmãos, o nosso ministério, eu quero enfatizar isso aqui, nós pregamos que o nosso Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ah, pastor, como é que a gente explica isso, meu irmão? Conhece aquele hino, aquele hino evangélico que fala: ninguém explica Deus? Com certeza. Ninguém explica Deus. Como é que eu vou explicar que Deus é 3 pessoas distintas
Porque o Pai não é o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo não é o Filho e o Espírito Santo não é o Pai. Então, são 3 deuses? Não, um Deus só. O único Deus em essência. Quem é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. O nosso Deus Trino. Mas o Deus que, em 3 pessoas, realizou as obras que tinham de ser feitas. O Pai na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo na santificação da igreja. Tudo é obra de um Deus único. Mas aqui, por que Jesus fala com o Pai? Mostrando a distinção das pessoas. Tem pessoas que pregam que Deus é só Jesus. Mas eles não conseguem explicar como é que Jesus aqui falava Pai. Como é que ele orava? Ele não estava orando para ninguém, não tinha ninguém no céu. Que isso? No batismo de Jesus, quando ele se dirigiu ao Rio Jordão, João Batista falou: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu está vindo a mim para eu te batizar. Jesus, é necessário cumprir toda a justiça. E aí entrou na água, João Batista batizou Jesus. Quando Jesus saiu da água, desceu o Espírito Santo sobre Jesus, e o Pai bradou lá do céu: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Quem é que bradou do céu? O Pai. Quem é que estava ali na terra para fazer a obra da redenção? O Filho. E quem é que foi enviado no céu para que o ministério de Jesus fosse direcionado, com toda a vontade do Pai? O Espírito Santo. Então, irmãos, é profundo, mas vamos lá ao texto aqui do versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam. Jesus está dizendo claramente, para ter a vida eterna, tem que conhecer a ti, ó Pai, como único Deus verdadeiro. Só que não parou por aí. Aí Jesus prossegue. A vida eterna não é só dizer eu conheço a Deus. A vida eterna é dizer eu conheço a ti, ó Deus e Pai. Aí ele disse, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a pessoa pode dizer assim, eu conheço a Deus, quando ele conhece que existe um Pai Criador de todas as coisas, que enviou o Filho Jesus Cristo. Pastor, quem é o Deus verdadeiro? O Deus verdadeiro é o Pai que enviou o Filho Jesus Cristo. Tem passagem bíblica, pastor? Tem. Se você olhar aqui 1 Coríntios 8, 6... 1 Coríntios 8, vamos agora dar uma passeada na Bíblia, amém, irmãos? Amém. Quem gosta de folhear a Bíblia, diga amém. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios 8, versículo 5 e 6, diz assim, porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Quem? O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, o conhecimento de Deus é saber que só há um único Deus verdadeiro, o Pai, um único Salvador, o Filho Jesus Cristo. E quem é que nos direciona
nos convence e nos faz entender isso e nos faz prestar a Deus a verdadeira adoração, honrando a Deus através do nome de Jesus Cristo. Quem é que mobiliza isso em nós? O Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso em nos fazer conhecê-lo, em nos fazer conhecer a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então Ele nos dá entendimento da verdade, nos dá conhecimento. Nós vemos aqui Jesus falando: a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Se a pessoa disser: eu conheço a Deus, Deus existe, mas e Jesus? Não acredito em Jesus, não tem vida eterna. Pastor, é sério isso? É. Sabe o que eu digo que é sério? Que é Bíblia. É o que está na Bíblia. Ah, eu creio em Deus, mas eu não creio em Jesus. Jesus falou: a vida eterna é essa, que creiam em ti, conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Por que que a Bíblia diz: veio para o que era seu e os seus não receberam? Porque eles diziam que acreditavam em Deus, que guardavam a lei de Deus, mas não acreditaram em Jesus. Rejeitaram o Salvador. Aquela geração que a Bíblia diz que era a geração má, corrompida e adúltera, que vivia pedindo o sinal do céu, e Jesus falou: nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem ia ficar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, o sinal para aquela geração era a ressurreição do Cristo. E eles não creram. Mas pela misericórdia de Deus, que é grande e infinita, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor duram de eternidade a eternidade. Quando a igreja começou seu ministério aqui na terra, Deus enviou o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo. Pedro foi usado poderosamente, pregando a palavra, diante de uma multidão que tinha negado a Jesus, diante de uma multidão que tinha gritado: crucifica-o. Pedro pregou que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era o Cristo, era o Senhor, era o Salvador, e ele tinha morrido, mas ele tinha ressuscitado. Aí sabe o que aconteceu? Está lá em Atos, quando relata que eles compungiram seu coração, começaram a ficar incomodados, começaram a ficar angustiados, e aí eles chegaram: varões, o que nós devemos fazer? E Pedro falou: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado, e recebereis o dom do Espírito Santo. E naquele dia se agregaram quase 3.000 almas para a igreja. Você vê, amados, como muitos daqueles que estiveram negando a Cristo, no momento que ouviram a mensagem através de Pedro, muitos, não foram todos, mas muitos, quase 3.000, abraçaram a fé no Senhor Jesus. Conheceram o verdadeiro Deus e conheceram a Jesus, a quem Ele enviou. A vida eterna é essa: conhecer a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O que diz aqui Oséias, capítulo 6? Oséias é depois do livro de Daniel, aqui no Antigo Testamento. Capítulo 6, versículo 3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Agora, nessa etapa conclusiva da mensagem, eu quero falar sobre essa palavra conhecer.
Já achou aí Oséias 6,3? O que diz aí? Diz assim, ó. Conheçamos e paremos. Conheçamos e deixamos para lá. A Bíblia dá um conselho veemente aqui para quem quer conhecer verdadeiramente a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vida é certa, e Ele descerá sobre nós, como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Então, Oséias 6,3 tem um conselho aqui sobre o conhecer a Deus. Conheçamos. Tem muita gente que chega na igreja, ouviu a mensagem, que mensagem maravilhosa, que bênção, não, Deus existe, Deus é verdadeiro, e Jesus é o Senhor, eu ouvi lá que é e tal, e depois ele negligencia receber o alimento espiritual, ele negligencia o congregar, porque lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, 25, onde fala, não deixamos de congregar, como é costume de alguns. Esse não deixar de congregar implica em cumprir isso aqui de Oséias 6,3. Conheçamos e vamos continuando a conhecer mais e mais. Porque o conhecimento de Deus, irmãos, não é limitado. Você já ouviu pregadores falando? Às vezes você prega uma passagem que as pessoas já ouviram diversas vezes. Mas como aquela passagem fala de maneiras diferentes cada vez que ela é pregada? Por quê? Porque a palavra de Deus é um jorrar constante daquilo que Deus quer falar. Então a Bíblia dá um conselho aqui em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a quem? Ao Senhor. Então está bem claro aqui que o conhecer é um prosseguir, tá? Conhecer e prosseguir em conhecer é uma coisa constante na vida cristã. Eu queria que cada irmão, cada irmã aqui presente nesta oportunidade pudesse entender isso. Não se acomode, não atrofie a sua vida espiritual. Eu já fui muito à igreja, eu já estou acostumado a ir à igreja, eu já estou habituado a ir nos cultos, eu já estou habituado, eu já sei até como é que vai começar, eu já sei até como é que é a conclusão, já sei até como é que o pastor dá a bênção apostólica, eu já sei até as palavras, eu já estou acostumado. Irmãos, cuidado com coisa acostumada. Cuidado com coisa acostumada, porque é perigoso. Aquela coisa que a pessoa faz por mero costume. Eu estou acostumado a ir domingo na igreja. Eu estou acostumado, quando o culto está para acabar, eu já fico olhando para o relógio, porque o culto vai acabar, porque eu estou acostumado que o culto vai acabar e vou para casa. Eu estou acostumado. A pessoa vive uma vida cristã baseado em costumes. Mas existe uma orientação aqui: conheçamos e prossigamos em conhecer. Está dizendo claramente que o conhecimento não para, ele é constante, vai aumentando. Quanto mais você se dedica a conhecer, quanto mais você se dedica na oração, quanto mais você se dedica no estudo da palavra, quanto mais você se dedica de servir ao Senhor, de congregar, de falar das maravilhas de Deus, de ter comunhão com Deus, mais você vai conhecendo e vai vendo que tem muito mais para você prosseguir no conhecimento de Deus. Tem um exemplo antigo, irmãos? Tem um exemplo antigo sobre a pessoa fazer as coisas, eu falei aqui costumeiramente, mas a gente podia usar um termo aqui automático.
Diga assim, fazer as coisas no automático. Então eu falei aqui, às vezes a pessoa está acostumado a fazer, a ir para a igreja e vai já no automático. Estou acostumado, vou para a igreja. Estou acostumado, já sei, já dá, vai tudo no automático. Aí eu lembro de um exemplo antigo que eu costumava usar, que a pessoa pegar um hábito por costume e ser perigoso. Era o exemplo da pessoa que morava num prédio, no 10º andar, e toda vez que ela chegava no trabalho cansada, ela chegava lá, subia, chegava lá no 10º andar, cuspia pela janela e se atirava na cama. Aí todo dia ele chegava cansado do trabalho, subia até o 10º andar, chegava lá, cuspia pela janela e se atirava na cama. Aí todo dia chegava cansado do trabalho, subia até o 10º andar, cuspia pela janela e se atirava na cama. Aí ele estava tão acostumado a cuspir pela janela e se atirar na cama, cuspir pela janela e se atirar na cama, virou um costume que até um dia ele chegou cansado, ele cuspiu na cama e se atirou pela janela. Essa tem mais de 20 anos. Essa tem mais de... Por isso que eu falei, essa é uma antiga que eu já usei várias vezes esse exemplo. Aí eu digo assim, quando a gente vai falar de a pessoa às vezes viver no automático, fazer as coisas só porque está acostumado. Irmãos, a Bíblia diz para a gente andar em novidade de vida. O Evangelho nos proporciona a gente ter novidade de vida. Eu já sou crente, eu já estou na igreja, eu já estou acostumado. Aí fica uma coisa mecânica. E não deve as coisas, a nossa vida espiritual, ser mecânica, né? A nossa vida espiritual. As pessoas viverem no automático, ela implica às vezes em coisas que às vezes ela vai estar perdendo, né? Ao invés de aumentar o conhecimento, crescer no conhecimento, ela fica às vezes se limitando. Então, a questão do conhecimento, e eu queria deixar isso para a igreja hoje, essa passagem aqui de João 17, que Jesus fala, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Então o tema conhecimento de Deus, Oséias 6,3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Quem pode dizer amém, Jesus? Amém! Você está entendendo essa mensagem, irmãos? Você está entendendo a importância de você não estagnar na fé, você não estagnar a sua vida espiritual? Você não pode estagnar a sua vida espiritual. Você tem que prosseguir em conhecer. Conheçamos e então não vamos viver no automático, tá? Não vamos viver esse exemplo aí do se atirou pela janela, não. Tá bom? Não se faz as coisas no automático, porque se torna perigoso, né, irmãos? Primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. Primeiro livro da Bíblia é o Gênesis. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Primeiro livro é Gênesis. O último livro é Apocalipse. Primeiro livro é Gênesis. O último livro é Apocalipse. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento é Mateus, Marcos, Lucas e Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá todo mundo. Mateus, Marcos, Lucas e João. Primeiro livro da Bíblia é? O último livro da Bíblia é? Apocalipse. 4 primeiro livro do Novo Testamento é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Well. Quem matou Caim foi a? Falei para tomar cuidado com o automático.
coitado do Abel. Foi o Abel que foi assassinado. Ele estuda sobre isso. Eu escutei um véu aí. Irmãos, é só para descontrair, mas é a importância que eu queria deixar para a igreja. É que a igreja tem que estar em constante avanço no conhecimento de Deus. Constante avanço no conhecimento de Deus. Porque Jesus falou o quê? Que a vida eterna é esta: te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então eu concluo essa mensagem. Que Deus abençoe no coração de todos os amados irmãos, que a fé dos irmãos esteja fortalecida e que você esteja praticando esse crescimento no conhecimento do Deus que você serve. Amém? Diga graças a Deus. Diga amém a palavra do Senhor. Dê para Jesus uma linda salva de palmas.